Fala pessoal, promessa é dívida por aqui. Vocês escolheram e eu já terminei a leitura de Os 6 Túmulos para Munique, de Mário Puzo, então bora conferir a resenha. Fala pessoal, eu sou o André do Arsenal Books. Hoje eu estou aqui para cumprir uma promessa. Eu liberei tempos atrás um vídeo com Vocês Escolhem. Um vídeo com 5 opções de leitura que vocês gostariam que eu incluísse nas minhas metas deste ano de 2024, que eu passasse à frente da pilha de leitura e trouxesse ainda neste ano uma resenha completinha para vocês. Por votação, o escolhido foi 6 Túmulos para Munique do grande Mário Puzo, então bora lá porque eu finalizei a leitura e eu tenho as minhas considerações para trazer para vocês. E essas considerações elas vão para além só da história em si, tá? Mas fica ligado que eu vou mostrar com detalhes no vídeo para vocês. Antes de mais nada, poxa, foi uma escolha de vocês, então já deixa o like nesse vídeo, não custa nada e ajuda muito o trabalho e a divulgação feito por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar também e principalmente se inscreve no canal, porque todas as terças-feiras, com certeza às 19 horas, vocês me encontram por aqui, podendo ter vídeos extras ao longo da semana. Então se vocês ativarem o sininho, vocês não perdem nenhuma postagem por aqui, beleza? Então bora pra resenha. Pessoal, como é de costume por aqui, sempre que eu trago a primeira resenha de um autor por aqui no canal, eu gosto de trazer também um background do mesmo. Embora Mário Puzo dispense apresentações, para quem não está associando o nome do grande mestre e escritor, Mário Puzo é responsável por Poderoso Chefão. Perfeito? Então só a partir daí vocês já estão ambientados do quão grande é o nome que eu estou tratando hoje no vídeo. Mário Puzo é um escritor norte-americano nascido em Manhattan, Nova York, em 1920, mas que infelizmente já nos deixou em 1999, certo? E Mário Puzo obviamente teve todo o seu reconhecimento em vida pela obra, principalmente do Poderoso Chefão. Para quem não viu os filmes ainda, por favor, corrijam este erro o quanto antes possível, certo? Eu sei que o terceiro filme ele traz bastante debate, bastante discussão, mas eu acho que a trilogia como um todo ela precisa ser assistida por todos. Obviamente não vai se adequar a todos os públicos, mas todo mundo precisa pelo menos dar uma chance de ver essa obra seminal. Mas Mário Puzo e o Poderoso Chefão chegaram ao mundo em 1969. Só que foi 2 anos antes, em 1967, que ele escreveu sob o pseudônimo de Mario Clary a obra 6 Túmulos para Munique. Pontos importantes: Mário Puzo, embora americano, descendente de imigrantes italianos da região da Sicília. Por isso que a gente vê muito essa ligação direta entre os personagens, principalmente mafiosos, que o Mário Puzo tanto explorou ao longo de sua carreira, com a região da Sicília na Itália. E o Mário Puzo ele teve participação na Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo enviado pelo exército americano tanto para regiões na Ásia quanto para a própria Alemanha, e quando ele retornou da Segunda Guerra, ele veio com o plano de trabalhar com literatura, de se tornar um escritor, plano este que foi tratado com muito medo por parte de seus pais, que não acreditavam que ele seria capaz de ganhar a vida desta forma. Obviamente a gente sabe o que se tornou depois Mário Puzo, mas também é compreensível de certa forma num período pós-guerra, um filho de uma família de imigrantes italianos que vive numa sociedade periférica à margem ali nas regiões de Manhattan, ascender a uma posição de destaque através de sua arte. Então esse medo ele era compreensível principalmente pela época, mas ainda bem o Mário Puzo ele seguiu em busca do sonho dele. Ele lançou algumas obras antes do grande sucesso emplacar que não fizeram nenhum tipo de sucesso, não tiveram grande reconhecimento, até que ele resolveu trocar o nome dele e assinar esta obra com o pseudônimo de Mario Clary
né? Foi a primeira obra que ele utilizou o pseudônimo, e essa obra em si, ela também não teve grande reconhecimento à sua época de lançamento. Realmente, Mário Puzo só foi fazer o nome dele a partir de 69 com O Poderoso Chefão. Mas essa obra aqui, ela acabou, obviamente, após esse sucesso estrondoso, vindo à tona e aí sim, sendo relançada sob o nome original de Mário Puzo e obviamente tendo um maior reconhecimento por fazer parte da biblioteca desse autor tão clássico. Mário Puzo tem uma história no mínimo engraçada, que eu gosto sempre de comentar quando eu estou numa roda de amigos, né? O Mário Puzo, quando ele fez a escrita do livro O Poderoso Chefão, deixa um ponto aqui, tá? Eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro O Poderoso Chefão, mas pretendo corrigir este erro o quanto antes, porque essa daqui foi minha segunda leitura de Mário Puzo. Eu li este ano também Os Borgias, tá? Tô deixando aqui na edição do vídeo, que é um livro que eu ainda preciso preparar um material mais aprofundado para fazer uma resenha bem completa para vocês, mas fica aqui, é uma dívida e eu ainda vou cumpri-la. Só que quando o Mário Puzo escreveu O Poderoso Chefão em 1969, posteriormente ele teve seus direitos adquiridos para a obra clássica dirigida por Francis Ford Coppola. O Mário Puzo ele teve relação direta com os filmes porque ele roteirizou o seu livro. Só que o Mário Puzo ele não tinha a expertise, nem o conhecimento, o know-how de escrever roteiros propriamente dito. Então, após o primeiro filme, ele acabou se inscrevendo, se matriculando em cursos de roteiro, porque ele queria melhorar isto para as continuações. E reza a lenda que na primeira aula que o Mário Puzo entra na sala, o professor abre o curso com, digamos, um estudo de caso de um roteiro perfeito. Aonde todo roteirista deseja chegar, quem todo roteirista mira, qual roteiro todo mundo quer atingir. E o Mário Puzo se deparou com o roteiro de Poderoso Chefão escrito por ele em tela. Então assim, cara, só para vocês terem uma dimensão do peso desse cara dentro da literatura e principalmente, eu acho, dentro do cinema. Não adianta, todo mundo que conhece Poderoso Chefão conhece principalmente pelo cinema, pela atuação magnífica do Marlon Brando como Dom Vito, né? Aquela cena inicial no casamento, ele alisando o gato. Cara, o Marlon Brando era simplesmente genial. Obviamente também o Al Pacino como Michael, né? Filho do Dom Vito. Cara, é uma obra surreal, mas ela não é o tema do vídeo de hoje, tá? Então era só para fazer esse preâmbulo mesmo da vida do autor e trazer principalmente esse peso que ele merece pro vídeo. Tá, mas André, e do que se trata Seis Túmulos para Munique? Esta que é uma obra bem curta, por assim dizer, praticamente uma novela, estamos falando de 188 páginas, e em Seis Túmulos para Munique nós vamos acompanhar uma história de vingança. Olha, acho que existem poucos escritores melhores do que Mário Puzo para tratar do tema vingança, mas aqui a vingança é de Michael Rogan. Michael Rogan, que desde muito jovem despontou como uma espécie de prodígio. O Michael Rogan ele tinha um cérebro avantajado, um cérebro diferenciado, que foi tratado por muitas vezes a 7 chaves pela família, com uma proteção absurda em volta daquela criança que precisava e estava destinada à grandeza, e para isso ela precisava se resguardar para não sofrer nenhum tipo de acidente. O Michael Rogan ele tinha, para além de uma inteligência absurda, uma memória fotográfica bizarra. Nada do que ele via, ele assistia, ele era capaz de esquecer. E isso também, se ele se beneficiou disso para ascender profissionalmente dentro do governo americano, dentro do sistema de inteligência americano e militar, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, essa memória dele também cobrou um preço muito alto quando, em 1945, ele foi capturado em Munique e torturado por 7 homens ao longo de todo o período final da Segunda Guerra. E durante essas sessões de tortura, sua esposa foi morta. Ele deveria também ter morrido, mas acabou sobrevivendo. Com o final da Segunda Guerra, o Michael Rogan retornou aos Estados Unidos depois de sua longa recuperação, remodelou sua vida em território americano, mas nunca, em nenhuma noite, foi possível esquecer o rosto daqueles 7 homens que praticamente acabaram com a sua vida. E 10 anos após, ele tem o seu plano de vingança em mãos e ele parte para a Europa
para executá-lo. O Michael Rogan ele tem uma missão muito simples. Ele vai matar os 7 homens que o torturaram em Munique. Mas mais do que isso, não simplesmente matar. Antes que cada um deles morra, eles precisam saber exatamente quem os está matando. Eles precisam saber que é Michael Rogan, aquele cara que eles torturaram em 1945, que eles acharam que tinham matado, mas esse cara voltou para castigá-los. Então assim, é uma jornada de vingança durante os anos 50, principalmente, majoritariamente, em território alemão. Vamos às ponderações acerca dessa obra. Essa é uma sinopse que ela é bem completa e eu não vou avançar em nenhuma linha a mais porque, de novo, é uma obra relativamente curta. Estamos falando de 188 páginas. Eu destaquei aqui algumas passagens que eu quero compartilhar com vocês e eu acho que uma delas em particular é importante eu já colocar agora para vocês entenderem o peso dessa vingança pro nosso protagonista, pro Michael Rogan. E é na página 95 que o Michael Rogan, ele, em um dos diálogos com outro personagem, ele coloca de uma forma bem direta esse peso que ele tem e o desejo de cumprir a missão dele, para vocês entenderem o quanto isso atormenta ele e o que realmente move o Michael Rogan. Em um dos momentos ele coloca assim: em meus sonhos eu o mato e então o ressuscito para que possa matá-lo de novo. Michael Rogan, ele tem essa questão de que parece que ele não vai mais conseguir viver sabendo que estes 7 homens ainda respiram no mesmo plano que ele. Ele não pode continuar a vida dele se ele não ceifar a vida desses homens que acabaram com ele. Então toda a trama ela vai girar em torno disso. Obviamente nós vamos acompanhar um pouco do background também do Michael Rogan para entender como é que ele chega até a Segunda Guerra Mundial, como é que ele é capturado e posteriormente torturado, tá? E aí depois discorre toda a trama de vingança. Então nós temos uma pequena parte do livro de flashback e depois é tudo narrativa em tempo real, por assim dizer. É uma obra narrada em terceira pessoa, então nós não vamos acompanhar diretamente os sentimentos mais profundos do Michael Rogan no que tange como ele está vendo cada situação, nem nada do gênero, mas mesmo assim o Mario Puzo ele é competente em te inserir dentro do contexto que permeia ali o personagem. Ele consegue, de certa forma, mesmo não sendo tão intimista, passar exatamente o que o Michael Rogan está sentindo em determinados momentos. Obviamente o Michael Rogan, depois dessa tortura, ele tem inúmeras debilidades físicas que vão também se pôr como um desafio para ele completar essa missão, e ele vai conhecer ao longo da jornada a Rosa Lee, uma personagem que eu achei estupenda, tá? Eu já vi gente colocando ela como uma mulher, e parece que o Mario Puzo só está explorando o corpo feminino, ela não tem vontade própria. Cara, ela tem uma puta história e um puta desenvolvimento para um livro de 180 páginas. Eu achei muito bom mesmo, tá? São 2 personagens, principalmente 3 na verdade. Um que eu não vou colocar porque ele faz parte de todo o mistério, mas 3 personagens em específico que me pegaram muito aqui dentro dessa obra. Então, em termos de construção de personagem, excelente livro. Bom, André, então diante de tudo que tu colocou, é um livro que tu indica de olhos fechados. Cara, é um bom livro de thriller, não é marcante em nenhum sentido, né? Eu tenho ciência que não vai passar muito tempo para que eu esqueça alguns detalhes mais íntimos dessa obra. Ela muito possivelmente não vai figurar nas minhas melhores leituras do ano, tá? Mas foi uma obra que me satisfez. Foi um tiro curto e com uma diagramação muito confortável, letras grandes, tá? Então é um tirinho bem rápido. É um thriller que, como o Mario Puzo aqui, ele não está sendo nem um pouco prolixo, ele vai muito direto ao ponto. E tu já vê de cara as coisas acontecendo e não tem muito tempo para te pensar e para te respirar. Então, nessa questão de ser um thriller, ele é muito competente por ser muito vertiginoso. Tu não para, sabe? Não tem muito respiro, tu não tem muito tempo para descansar. Tu quer terminar, tu quer entender o que vai acontecer, tu quer saber se o Michael Rogan vai conseguir completar a missão dele. E obviamente, só pela sinopse, não tem como tu não torcer. Eu fiz um curso de escrita do Thiago Cabello, que eu já indiquei por aqui em outros vídeos, deixo a indicação da oficina literária para quem quer escrever. Excelente curso. O Thiago Cabello ele sempre bateu muito numa tecla que a forma talvez mais fácil de tu fazer com que o leitor se apegue ao teu personagem, principalmente ao teu protagonista, é tu fazer ele sofrer. Puta, velho, o Michael Rogan sofre pra cacete, cara.
não tem como tu não compadecer do que ele viveu e dos motivos que ele quer se vingar dessa gente, entende? Cara, ele foi sequestrado, torturado e sua mulher grávida morta. Se isso não é motivo suficiente para te viajar o mundo atrás desses caras, nada mais é. Então, obviamente, só esse desafio todo que foi a vida do Michael Rogan já te aproxima do protagonista. Só que, de novo, é uma obra que ela não se aprofunda demais em nenhum tema, não tem nenhuma reflexão muito profunda aqui proposta pelo Mário Puzo, é reto e direto uma história de vingança. E no que ela se propõe, ela é competente. Eu deixei anotado mais algumas passagens que eu achei interessante e que eu acho que trazem o tom da obra para vocês entenderem um pouco também da literatura do Mário Puzo. E na página 117, eu tô com as minhas anotações aqui, tá? Eu não sei se vocês usam, eu uso o app do Scoob. Para quem utiliza também, me segue lá, né? A gente pode trocar uma ideia por lá, vocês conseguem também acompanhar meu progresso de leitura ao longo do ano. E na página 117, um dos personagens fala o seguinte pro Michael Rogan: não se culpe, os gritos dela eram terríveis porque toda dor, toda morte é igualmente terrível. Você também vai morrer de novo e não será menos terrível. Para vocês terem uma ideia do que é o sofrimento que o Mário Puzo nos apresenta ao longo dessa narrativa. E para fechar as citações, na página 178, em texto corrido, o Mário Puzo coloca da seguinte forma: porque o bem e o mal precisam sempre destruir um ao outro. E a consequência disso é que, no mundo da guerra e do assassinato, o mal deve triunfar sobre o bem. Então é para vocês verem que assim, não tem muito respiro, tá? Não é uma obra que daqui a pouco ela é indicada para pessoas um pouco mais sensíveis. Ela tem suas passagens também bem gráficas e alguns levantamentos até de certa forma pessimistas, perfeito? Agora, gente, eu vou entrar num ponto muito delicado de análise dessa obra, tá? Prestem atenção. Pessoal, vocês sabem que é de costume aqui meu colocar sempre passando, principalmente quando eu estou falando da sinopse do livro, passar imagens aqui no canto mostrando a edição em si. Só que esse vai ter que ser um capítulo à parte nesse vídeo, infelizmente, não é pelo lado positivo. O livro foi lançado aqui pela editora Record. Primeiro ponto, eu acho que a Record ela faz um trabalho importante. Embora, por ser uma editora muito grande, eu tenho ciência que ela senta em cima dos direitos de publicação de diversos autores que eles simplesmente somem com esses caras no mercado. Já criei teorias aqui em volta, não vou entrar muito nessa seara. Mas eu tenho, acho que talvez a Record seja a editora que eu mais tenho livros nas minhas prateleiras. E aqui eu comprei este livro numa promoção na Amazon de R$10. Vocês podem até dizer depois: ah, Andrew, vai reclamar de um livro que tu pagou R$10. Mas vejam bem, o preço de capa desse livro não era R$10. Eu peguei uma promoção. Eu vou pesquisar ao vivo aqui com vocês. 6 túmulos para Munique. Na Amazon, tá? Foi onde eu comprei essa obra. Preço de capa original R$ 49,90 e está saindo por R$ 44,99. Cara, por mais que eu diga que a história em si ela vale a pena, se vocês forem comprar, o façam, tentem pegar um formato digital. Eu vou só mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou abrir o livro aqui. Eu vou só abrir. Agora eu tenho que remontar o livro. Calma aí, me dá um minuto. Página 178. Muito texto. 178. Vamos lá. Muito 1, 180, 170. Olha tudo isso aqui. Agora. Tá? A partir da página 123, o livro simplesmente caiu, velho. Olha aí. Não tô zoando. É simplesmente um absurdo. Isso aqui é evidentemente um erro muito mais de gráfica do que de editoração, de editorial da equipe da Record. Agora, eu não sei se isso foi impresso diretamente pela Record, se eles utilizaram de alguma gráfica, mas é simplesmente uma vergonha o controle de qualidade disso aqui. Se eu não posso culpar a Record, que daqui a pouco terceirizou a impressão dos livros, eu posso culpar o controle de qualidade. Um descaso com uma obra de um grande mestre como o Mário Puzo. É uma vergonha e fica um ponto de alerta. Por que eu digo para vocês não comprem essa obra física? Porque isso aqui não é uma exclusividade minha, tá? Isso aqui, antes eu anunciei lá nas outras redes, quando eu vi essa promoção, porque era um livro que já estava na minha lista fazia tempo. Quando eu vi por R$10, eu comprei e corri
na outra rede e postei, pessoal, livro do Mário Puzo saindo por R$10, história de vingança, Um monte de gente veio, eu não peguei, não sei o que bom, aproveitei. Um dos meus inscritos, ele falou, cara, já comprei esse livro, já li, boa história, mas tu vai ver. A edição, ela é de escola inteira. Dito e feito. Eu não sou o único caso, mais pessoas me relataram depois que eu indiquei a compra desse livro. Por sorte, pagaram só R$10, porque esse livro, infelizmente, pelo trabalho gráfico e editorial, ele não vale um centavo além de R$10. É uma pena, esse descaso ele realmente é muito grave, é lamentável, de novo, nada contra a editora em si. Poderia ser qualquer editora. Meu trabalho aqui é mostrar para vocês todos os pontos que envolvem um livro para que ajude vocês numa tomada de decisão de compra ou não. E não tem como fugir para além da história do problema gráfico que eu encontrei aqui, gravíssimo. Cara, eu tava lendo esse livro na praia e, cara, eu tinha que segurar o livro porque se batesse um vento as páginas voavam. É um absurdo. É um absurdo. Pelo que eu entendi, diversas reclamações na internet afora, nunca foi tomado nenhuma atitude com relação a isso. Então assim, esse descaso me incomodou muito, tá? Boa história, boa literatura, leiam Mário Puzo, excelente escritor clássico, obras magníficas disponíveis no mercado. Agora, 6 túmulos para Munique mereciam uma atenção mais caprichada. Record, por favor, se atenta a isso. Traz de novo 6 túmulos para Munique numa edição definitiva, numa edição bonitinha. É uma boa história, vale a pena, com um preço razoável. Essa daqui em específico, edição de 2012, se for mais do que R$10, não comprem porque não vale a pena. Vocês vão se estressar com isso daqui, beleza? Bom, pessoal, conforme prometido para vocês, está aí a minha resenha de 6 túmulos para Munique. Eu sei que esta última parte do vídeo parece que eu estou meio puto com o livro em si, mas a história, ela me entreteu. Ela trouxe o principal fator para um livro, que é te prender a uma história, te entregar uma história competente. Não vai ser marcante, não vai ser o melhor livro que eu li no ano, não é o melhor thriller que eu já li, mas é um thriller competente, uma boa história de vingança. Só se vocês curtiram esse vídeo, ajudou vocês a tomar uma decisão, a conhecer mais a obra, deixa teu like, ajuda demais a divulgação e o crescimento do canal. Eu tenho planos gigantescos pro Arsenal Books e eu conto com o apoio de vocês sempre. Comentem aqui se vocês já leram essa obra, se vocês têm esse livro, se vocês estão com este problema também das páginas soltando, cadernos completamente soltos dentro da edição da Record. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente, toda terça-feira, com certeza às 19 horas, vocês me encontram por aqui, podendo ter vídeos extras. Então ativa o sininho que com certeza daí vocês não perdem nenhuma postagem. Sigam nas outras redes, por lá eu estou sempre compartilhando de forma mais online minhas leituras em andamento e trocando uma ideia com vocês. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.